palavra de hoje é: somos destinados a reinar. Você é destinado a reinar. Eu sei, isso incomoda algumas bases que a gente tem até culturais. A teologia da libertação nos ensinou, eu já falei sobre isso em algum momento aqui, que a pobreza é uma expressão de santidade. Logo, culturalmente, no Brasil e em vários países da América Latina, a gente aprende de forma implícita que toda pessoa que está enriquecendo ou prosperando deve ter feito algo errado para estar onde está. Não sei você, mas na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, quando alguém começava a crescer, as pessoas já falavam: é lavagem de dinheiro, é alguma coisa errada. Alguém já viveu algo assim? Porque a gente aprendeu que se alguém cresce muito, tem algo errado nisso. Mas isso não aconteceu por acaso, isso faz parte de uma agenda. Existe uma agenda que foi implantada na igreja algumas décadas atrás, através da teologia da libertação, que faz com que a gente acredite que pobreza é santidade. Existem pessoas que fazem inclusive votos de pobreza. Tem pessoas que acreditam que se fizerem um voto de pobreza, se tiverem uma vida de pobreza, elas estão expressando santidade. Mas não faz sentido quando a gente olha para o caráter do Deus que a gente serve. O caráter do Deus que a gente serve fala a respeito de um Deus que é chamado de Jeová Jireh, Deus da provisão. Nele não há falta, nele não há escassez. Aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Ele usou para pavimentar as ruas dos céus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele que criou todas as coisas, Ele governa sobre todas elas. Então acreditar que uma vida de pobreza expressa a santidade de Deus é um equívoco. Na verdade, o que expressa o caráter do Deus que a gente serve é governarmos as circunstâncias, as tempestades, o caos, é governarmos independente daquilo que é temporário, é estarmos numa posição elevada de governo, porque para esse lugar Deus chamou o seu povo. Alguém comigo aqui, diga amém. Desde o princípio, quando a gente vê em Gênesis, Deus coloca a criação no sexto dia num jardim que já havia sido construído, num lugar que já havia sido criado, mas ainda assim dá para a criação a oportunidade de nomear o que nem fez. Deus está deixando claro o nosso papel na criação de Deus. Nós governaremos sobre coisas que nós não estabelecemos. Mas por que a gente tem acesso a esse governo? Porque recebemos por herança. Eu não sou o dono, mas o meu pai é. Eu não sou o criador, mas o meu pai foi. Ele criou, estabeleceu e me concedeu por herança governo e autoridade sobre principados e potestades, sobre tudo que é presente, sobre tudo que é temporário, sobre tudo que é momentâneo, porque eu fui chamado para a eternidade. Eu me movo por palavras de eternidade. O lugar que eu vim não é esse lugar, é um lugar mais elevado. A palavra de Deus diz lá em uma das epístolas que aquilo que a gente enfrenta como tribulação, desafio, isso é leve e momentâneo, mas está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. A agenda da igreja não é uma agenda terrena, a agenda da igreja não é uma agenda momentânea, a agenda da igreja não é uma agenda que se limita a algumas décadas. A agenda da igreja é uma agenda que foi estabelecida desde a eternidade passada e ela permanece para sempre. Alguém comigo aqui, diga amém. Então eu vim aqui te lembrar, irmão, que você não foi chamado para pagar boleto. Pastor, posso deixar de pagar então? Não faça isso. Não é uma boa ideia. Mas a tua história não se limita a isso. Você não foi chamado por Deus para ser um pagador de boleto. Você foi chamado por Deus para ser um embaixador dos céus na terra. Você foi chamado por Deus para ser um homem de governo. Você foi chamado por Deus para liberar destinos, para destravar histórias. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. O Senhor me ungiu, diz a palavra, para anunciar as boas novas, para proclamar restauração de vista aos cegos, cura aos enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? A cada 7 estações de 7 anos, no jubileu, todas as terras voltavam para os seus donos de origem, todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram perdoadas. O ano aceitável do Senhor significa que para todo cativeiro, a partir de Jesus, há liberdade. Para toda dívida, há perdão, e tudo está voltando para o seu lugar de origem. Ou seja, a igreja de Jesus, que havia perdido o governo para o pecado, retomou a partir do sangue de Jesus. Nós fomos feitos justiça de Deus. É por isso que uma igreja que não governa é uma igreja disfuncional. Um crente
que não governa é um crente disfuncional. Você não foi chamado para pedir favor, você foi chamado para favorecer pessoas. A Bíblia diz: não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações. Pastor, como que a gente vai emprestar às nações? Moçambique está assistindo o culto e ninguém está pagando nada para ouvir a palavra que a gente tem financiado de alguma forma. Milhares de pessoas têm sido tocadas, 1.800 batizadas, algumas vieram 1.000 quilômetros de distância de carro, nenhuma delas pagou para mergulhar nas águas que a gente tem financiado. Por quê? Porque há uma agência dos céus estabelecendo uma onda de avivamento em Alphaville, que não está pedindo favor, está emprestando a nações. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Seu pastor hoje à tarde estava aconselhando uma pessoa que está entre as 5 celebridades mais influentes da nossa geração, sobre um projeto futuro que ele vai fazer. Eu não vou dar nem pistas, porque não é para esse lugar que Deus me chamou, e é por isso que eu tenho tido acesso ao coração de príncipes. Guarda isso aqui, irmão. Alguém extraordinário está buscando conselho num homem de Deus antes de se mover. O que é isso? Isso é o papel da igreja. Onde buscarão conselhos? Os conselheiros de Deus. Onde buscarão ajuda? Na casa de Deus. Aonde buscarão favor? Daqueles que se enxergam como um poço de Deus. Você não vai mais ficar com uma caneca pedindo algo. Você se tornou uma fonte. As pessoas virão beber do que flui do teu interior. Você vai ter a palavra certa na hora certa. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar acessos, Deus vai te dar recursos, Deus vai te colocar em mesas, Deus vai te favorecer diante de príncipes, Deus vai soprar o teu nome em lugares que você não teria acesso. Você não vai precisar se promover, Deus vai promover você. Você não vai precisar se exaltar, Deus vai exaltar você. Aqueles que são humilhados por Deus serão exaltados. Aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Deus tem prazer em abater os soberbos e em elevar os que são humildes, os que dependem do grande eu sou para tudo. Faremos como Davi fez. Pai, os meus olhos não se fecharão e as minhas pálpebras não descansarão até que a sua vontade seja feita. Alguém comigo aqui? Falaremos como o faraó falou para José: nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra tua. Qual é o papel da igreja? Governamos com Jesus nas regiões celestiais. Estamos entre dois extremos. Estamos entre o Maranata, a hora vem, mas estamos também num tempo presente em que governamos até que Ele venha. Uma expectativa da vinda de Jesus não pode ser uma desculpa para uma vida cristã disfuncional e medíocre. Por que você não constrói? Por que você não governa? Por que você não lidera? Por que você não? Porque eu estou esperando Jesus voltar. Faça algo enquanto Ele não volta. Por quê? Porque estamos a poucos dias do seu retorno. Eu não sei você, mas eu quero que os talentos sejam multiplicados. Eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Eu quero morrer vazio, não tinha nada. Como é que o André estava? Vazio. Todo domingo ele derramava tudo que tinha. Ele deu tudo que tinha enquanto tinha. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Não há por que reter parte para aquele que nos deu tudo. Como daremos para ele parte do que temos se ele nos deu tudo que tem? Ele não deu o seu filho preferido, ele não deu o seu primeiro filho, ele entregou o seu único filho para trazer você para esse lugar de filiação. Guarda isso aqui, irmão. Deus não te deu uma carteira de trabalho, Ele te deu uma certidão de nascimento. Na certidão de nascimento, do teu novo nascimento, quem está lá como filiação é o próprio Deus. Você é filho de Deus. Alguém que já tomou conta do filho de alguém? O pessoal riu porque deve estar com o filho de alguém hoje aqui, né? O pessoal do Kids, amém, glória a Deus. Vamos celebrar os nossos voluntários do Lagoinha Kids. Muito bom. Quando a Kézia fala: amor, fulana vai lá para casa hoje, a gente fica, porque se eu tenho cuidado com meus filhos, com o filho dos outros, então. Agora, e quando você entende que o filho que você tem é filho de Deus? Quando você entende que a tua esposa é filha de Deus, o teu marido é filho de Deus. Quando nós como pastores entendemos que nós estamos liderando e discipulando os filhos de Deus. Quando a igreja tem consciência do poder da filiação,
Não dá para encarar uma jornada medíocre como sendo aceitável. Por quê? Porque o que esperar dos filhos de Deus? A Bíblia diz que toda a terra aguarda ansiosamente a manifestação deles. A criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, Billy Graham, ele foi consultado, se não me engano, por 40 anos, por 4 décadas, todos os presidentes americanos que ganharam as eleições, todos eles receberam a bênção de Billy Graham. O último deles foi Barack Obama. Ele já estava debilitado e velho, então ele não foi à Casa Branca. Sabe o que aconteceu? Uma comitiva presidencial foi até o rancho dele. Chegar lá, Barack Obama: Billy Graham, eu ganhei a presidência dos Estados Unidos. 4 décadas, todos que me antecederam fizeram o que eu vim fazer aqui. Eu quero a sua bênção e eu quero o teu conselho. Irmão, não deveria nos surpreender quando um homem natural, esvaziado de poder de Deus, vai até um homem espiritual pedir algum favor. Você se tornou fonte. A Bíblia diz que ele dá sabedoria livremente aos que pedem. A Bíblia diz que recursos ele dá àqueles que ele ama enquanto dormem. A Bíblia diz que ele é autor e consumador da nossa fé. Então a fé que você tem, Deus te deu. A Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmão, a igreja de Jesus tem que ser uma fonte de amor, sabedoria, palavra revelada, autoridade, governo, recurso. Eu creio que o que a gente está construindo aqui é muito mais do que um auditório legal, ou muito mais do que a visão de um pastor. O que estamos construindo aqui é uma embaixada do reino de Deus. Estamos construindo aqui uma agência dos céus na terra. Alguém comigo? Diga amém. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.